Olá, tudo bem? Vamos às informações sobre o que acontece no mundo. Há um movimento que está acontecendo agora mesmo dentro dos Estados Unidos, que tem relação com os fenômenos de objetos voadores não identificados que já estariam sendo preparados. A população, então, para uma suposta revelação, uma revelação que seria tão ampla que poderia afetar até mesmo questões religiosas. Vamos aos detalhes do que se sabe, mas agora mesmo. Pastores influentes, ou seja, pastores que têm muita influência em certas religiões, principalmente cristãs, foram avisados para que comecem a falar aos fiéis, aos crentes sobre esses fenômenos, para que comecem então a se antecipar um pouco à situação e ao que pode vir pela frente. Vamos aos detalhes e também, há vários relatos, entre eles a entrevista. Vamos ver se conseguimos colocar um trechinho aqui. A entrevista que Colbert faz com Barack Obama, na qual ele revela um detalhe muito interessante sobre o tema OVNI. Essa situação também continua sendo controversa e, obviamente, também vamos conversar sobre isso. Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão ao vivo, este especial que estamos fazendo especificamente sobre este tema. A revelação sobre OVNIs, a revelação dos objetos voadores não identificados, garante que está prestes a acontecer. Isso foi dito e reiterado várias vezes pelo Pentágono, e o próprio Donald Trump também afirmou isso em várias ocasiões. E diante disso, desde o Tennessee, nos Estados Unidos, até Nova York e outras regiões dos Estados Unidos, isso tem sido observado. Avisos têm sido emitidos. Por exemplo, o evangelista norte-americano Perry Stone afirmou que vários líderes religiosos, não apenas cristãos, mas de diferentes religiões, têm ido a reuniões privadas nas quais funcionários de inteligência dos Estados Unidos asseguram a eles que comecem a preparar as pessoas para uma iminente divulgação de arquivos sobre OVNIs. Atenção, eles estão fazendo reuniões com diferentes líderes religiosos em nível nacional nos Estados Unidos, onde a inteligência diz a eles: vem aí uma divulgação, preparem os fiéis porque a informação vai ser divulgada. Isso é uma reviravolta completa nessa história. O que está sendo dito? O que se sabe a respeito? Veja, segundo Stone, o aviso foi claro. O governo estaria prestes a liberar informações, relatórios e até vídeos sobre supostas naves e entidades não humanas que poderiam alterar profundamente a percepção mundial sobre a vida extraterrestre. Tudo o que acontece depois deste momento será um divisor de águas na história do ser humano. É isso mesmo. O Pentágono recebeu ordem do presidente dos Estados Unidos para acelerar a desclassificação de documentos relacionados a esses fenômenos aéreos não identificados, aumentando, obviamente, uma expectativa global. O mais importante, segundo o que diz Stone, é que os funcionários alertam que essas revelações podem fazer com que muitos fiéis questionem a narrativa bíblica ou a de qualquer crença. E isso, sinceramente, pode ser que algumas pessoas fiquem um pouco nervosas com isso, mas a realidade é que já foram feitas pesquisas importantes sobre isso em nível mundial, inclusive naquelas em que perguntaram sobre suas crenças e se essas crenças mudariam. No caso de se descobrir que existem, vamos dizer, seres não humanos inteligentes na Terra, parece que a maioria, ou pelo menos uma boa parte, acredita que eles já estão aqui ou já estiveram em algum momento. A preocupação central entre esses líderes é que a narrativa entre em choque direto com certos fundamentos teológicos do Gênesis ou até mesmo da origem do universo. Se você for muito extremo assim, sim, né? Quer dizer, se eu disser, porque tem gente que acaba questionando coisas bem básicas, né? Mas fora da questão lógica, né, do senso comum, não teria porquê agora. Nessa reunião também se falou de ir fazendo isso gradualmente, mas a partir de agora. Na reunião também teria estado o bispo Alan Dipio, que confirmou que foram discutidas investigações sobre tecnologia supostamente obtida de inteligência não humana. Outro participante, também um cristão chamado Tony Markel, afirmou que o objetivo é preparar as pessoas para o que está por vir, porque consideram que a revelação poderia gerar um caos espiritual ou até mesmo psicológico.
é desse jeito. A narrativa que eles apresentam é forte e sustentam que essa divulgação poderia ser parte de um grande engano relacionado a profecias do fim dos tempos dentro do cristianismo. A discussão chegou até figuras políticas como J.D. Vance e outros personagens que deram suas próprias opiniões. Da mesma forma, Ana Paulina Luna também, Tim Burgett, entre outros políticos como Podesta na época de Obama, que já alertavam sobre essas divulgações e como eram importantes. A questão não é apenas científica ou militar, mas também estaria cheia de conceitos religiosos e filosóficos, até mesmo culturais. Os arquivos prometidos serão divulgados e contêm provas contundentes sobre o impacto. Garantem que pode ser algo histórico. Até o momento, não há detalhes nem uma data exata de quando a divulgação vai acontecer. E isso também me faz pensar que essa divulgação pode estar sendo adiada o máximo possível, até mesmo que seja basicamente usar esse tema como um cálculo político, justamente na época das eleições. É que isso também, tudo se usa, tudo se aproveita. Quer dizer, hoje essa situação é, como dizem, uma cortina de fumaça, né? Pois é, obviamente também usam isso como cortina de fumaça, mas isso também vai ser uma evidência muito importante, né? Quer dizer, eles vão usar isso como políticos. São políticos. Usam tudo como política, ou seja, como tema político, como tema de distração, do jeito que você quiser. Ok, tudo bem, mas não deixa de ser importante a informação, desde que a informação seja real e não seja informação dela ou do que for. Desde que a informação realmente possa ser comprovada, que esteja ali. Ou seja, é isso que importa se você se interessa pelo assunto. Se não se interessa pelo assunto, não tem problema e a vida segue, né? A questão é que, desse ponto de vista, tudo isso muda ou mudaria em teoria. Agora a pergunta está em aberto, não podemos tirar conclusões se não vimos as imagens, se não vimos realmente do que se trata essa informação, né? Ou seja, a pergunta é, essa revelação vai acontecer para começar, que já foi prometida várias vezes. Falam de 46 vídeos, além de uma quantidade de documentos importantes, junto com os testemunhos. Além disso, todo mundo sabe que quando isso é revelado, a repercussão é enorme. As revelações de outros setores do governo. Diante disso, houve variações e reações recentes. Vamos a esse ponto. Vejam só, Barack Obama, muito obrigado por se inscrever. Aliás, muito obrigado por curtir, por compartilhar. Olhem, Barack Obama aparece neste vídeo do Dalai Show com Stephen Colbert. Colbert é um comunicador bastante importante nos Estados Unidos, que todos os dias faz críticas ao Donald Trump e a políticos, etc, etc. Ele cutuca a vida nacional dos Estados Unidos. Dessa vez, Barack Obama está apresentando esse edifício que será um prédio importante nos temas que o Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos, traz. Mas além disso, ele faz uma pequena entrevista em um momento onde pergunta de novo sobre o tema OVNI, não sobre o tema alienígena, porque recentemente ele disse que sim, existem alienígenas, que não sei o quê, e depois, no outro dia, ele disse, bom, existem no universo amplo, então deve ter algo por aí, não sei o quê. Mas da boca dele saiu que sim, existem aliens, não que sim, existem extraterrestres. Então, no outro dia que ele mudou. Então perguntam pra ele, tipo, e aí, que história é essa? Primeiro você fala uma coisa, depois muda no outro dia. Então ele fala, bom. Aí ele volta a dizer, é que tipo, não. No. Eu não quis dizer que, tipo, eles já estão nos visitando, mas é que, sei lá, como se estivesse dizendo, se vocês esperam que eu diga isso, não, eu não disse isso, mas aí ele fala alguma coisa e muda completamente o rumo da conversa. E ele fala sério, não é brincadeira, diz Obama em um momento, mas eu me proponho, eu me proponho a mim mesmo. No caso de haver uma comunicação, eu posso.
Vamos lá, acho que tenho experiência, acho que sou uma pessoa gentil, acho que posso dialogar com todos. Eu me proponho a falar em nome do mundo? Não. E então aqui estou eu. Eu esperava, tipo, a punchline, né? O momento em que ia ser a piada de que eu ia fechar o olho, sei lá, alguma coisa, né? Não. E ele fica sério, né? E diz: sim, acho que tenho capacidade, tenho experiência. Ou seja, e o outro diz: nossa, excelente apresentação, né? Ou seja, como você me convenceu de uma coisa, se nem vamos analisar seu currículo. Ele diz algo assim, esse tom também meio de brincadeira, o que você quiser, porque no final das contas o Colbert é mais comédia, né? Mas o Obama fala isso sério, né? Ou como dizendo, bom, tive que liderar os Estados Unidos por 8 anos, não tenho experiência. E eu fui mais com uma abordagem mais gentil, né? Como dizendo, bom, outros nem tanto. E onde parecia que ia encerrar a controvérsia, agora se abre uma nova controvérsia. Digo, independentemente de que não tem nada a ver se é Obama ou quem quer que seja. Ou seja, essa é a pergunta, né? Tipo, e quem é? Poderiam ser, caso algum dia houvesse um contato oficial, assim como nos filmes, né? Quem é que levanta a mão e diz, tipo, eu respondo, eu faço algo. Eu suponho que não poderia ser simplesmente um país ou uma pessoa específica. Teria que ser algo em conjunto, eu acho, mas não sei o que vocês acham. Quem seria não importa tanto, né? O importante seria a mensagem, né? Tipo, tanto faz quem diga, o importante é a mensagem. Vai ser a mensagem que aparece. Digo, caso fosse uma comunicação desse tipo. Sim. Oficial, mas vamos dizer que não, ainda assim, continua sendo interessante que todos os dias vemos líderes científicos, políticos, militares, pilotos, de tudo, né? Que falam de diferentes pontos de vista, teorias que estão circulando agora mesmo dentro do Congresso. Nos Estados Unidos, no Capitólio, olhem só. Já não mais de visitantes de outros mundos, mas estão sendo reforçadas teorias ali dentro do Congresso sobre comunicação interdimensional, né? Ou seja, o que está acontecendo, né? Ou, quero dizer, para aqueles que se interessam pelo tema do estranho, do mistério. Bom, ou seja, obviamente, muitos caminhos e muitos temas, muitas coisas que poderiam ser estudadas nesse assunto. Mas uma coisa é isso, e outra coisa é quando já chega ao ponto de que, em um congresso como o dos Estados Unidos, o tema esteja sendo amplamente discutido de maneira séria. Já faz tempo que comentamos sobre isso aqui, personagens como o próprio David Rush, né? Mas também personagens como o próprio Podesta e outros personagens, sejam militares ou congressistas, ou cientistas militares, falaram dessa ideia de que não são visitantes de outros mundos, mas sim de outros tempos ou de outras dimensões, né? É como Edward Snowden disse certa vez, né? Vocês lembram do Edward Snowden, né? Ele foi contratado pela inteligência dos Estados Unidos, tema que sempre aparecia em outros contextos. Companheiros da inteligência e com as informações que circulavam entre eles, dava a sensação para o pessoal da inteligência dos Estados Unidos de que esse assunto estava muito acima das capacidades deles, normais do ser humano. No entendimento que eles tinham, era de que esses objetos não é que não querem se comunicar, é que, na verdade, nós somos muito insignificantes. Ou seja, é como se de repente um dia você mandasse um e-mail para uma formiga, né? Tipo, é mais ou menos isso. Tipo, ela não vai te responder, mas assim, o que eles entendiam era que existem certos níveis de capacidades que depois não há muito interesse, digamos, em um diálogo. Tipo, vir aqui para cumprimentar e conversar com vocês. Não, esse não é o plano. Aparentemente não. O que David Virgo, Tim Burchett, diz, essa é a teoria que ele tem, esse congressista. Republicano-americano, por sinal, ele afirma que não tem provas suficientes para ter certeza disso, mas foi sobre isso que ele conversou com os militares americanos. O fato para eles
é que esses militares viram objetos enormes debaixo d'água que entram e saem como se nada fosse. Objetos muito grandes que não são nada humanos, no sentido de que qualquer um que tivesse essa tecnologia já poderia dominar o mundo perfeitamente se quisesse, não é? Ou seja, se um país tivesse isso, não é? Então essa parte não considero isso humano, simples assim. E o que esse senhor Burchett diz na análise que fazem sobre esse tema é que eles acreditam que isso está aí, sempre esteve aí. Ou seja lá o que for, é inteligência, seja lá o que for. Eles têm vivido aqui durante todo esse tempo. Milhares de anos. Alguns até dizem, talvez, até antes do ser humano, né? Mas aí já é exagero. Quer dizer, não sei onde nem como vão divulgar isso, mas o fato é que esses assuntos antes você só ouvia em um podcast de mistério e ficava por isso mesmo. Você achava a história interessante, mas só isso. Agora estamos vendo que isso é um assunto que aparece nas notícias. Não com frequência, não todos os dias, mas aparece nas notícias e até mesmo em conversas, já chegando ao nível de ex-presidentes ou presidentes. Então, bom, é um assunto que eu acho que, pelo menos, é muito interessante, né? Vamos então para os comentários. Eu adoraria saber as opiniões aqui da comunidade. Este aqui diz: Nômade, como você está, Nômade? Aliás, Pepe ao vivo, caso seja necessário, poderíamos colocar uma IA para que possam nos conhecer. Eu poderia dizer que, através da IA, você quer dizer que ela se conecte ou algo assim. Como você tem estado, mestre Chifo José Adilson? Em MT, Mariana Chapar diz: Eu penso, diz MT, que com base nas informações que eles têm, deve haver um conselho de todos os países que tenham informações baseadas em experiências que possam contribuir. Isso seria ótimo, quer dizer, uma ONU, por assim dizer, mas que realmente funcionasse, né? Ou seja, um organismo internacional que fosse muito bem fundamentado e que não fosse apenas uma única voz, né? Porque aí começa tudo a se politizar de novo. Não, vamos olhar isso de diferentes formas. Como dizem, de forma holística, como é mesmo, apolítica, palavrinhas. Ou seja, vamos lá, vamos primeiro ver esse grupo ou esses grupos de militares que tiveram experiências, que viram coisas e que vão analisar do ponto de vista deles. Aqui está o grupo dos cientistas, aqui está o grupo dos filósofos, vamos dizer, né? Aqueles que analisam de outro ponto de vista, talvez mais sobre o que isso pode significar para o ser humano, e assim analisar de várias formas. A religião também, analisando e propondo de uma forma positiva. Mas de forma ativa, proativa, vamos dizer, sem medos, sem paranoias e sem essas coisas estranhas, né? E eu digo, sobre a parte dos riscos, bom, se existirem, se chegarem a aparecer, ou se houver sinais de risco, então isso teria que ser discutido. Mas isso agora não é exatamente um não. Esse é o ponto principal. E até mesmo criar uma biblioteca de depoimentos sem julgar, porque vai ter alguns muito loucos que dizem isso, né? Eu não acredito nisso, mas tudo bem, vamos ter todos os depoimentos. E que o tempo vá mostrando quais são mais lenda do que realidade. Tipo, existe, quero dizer, temos que reconhecer que também existe a loucura, ou seja, tem. Simplesmente digo, só para usar esse termo que não é o correto. Obviamente não, porque são um monte de... Mas digamos que o ser humano consegue alucinar mesmo estando saudável, certo? Nem todos os testemunhos serão reais, obviamente. Mas vamos colocar dessa forma. Vamos fazer uma biblioteca, como um pouco o esforço que esses sites fazem, como se chama esse Black Bolt? Não, Black Bolt é um site que reúne todo o acervo, basicamente onde tem a informação de todos os documentos oficiais do governo, principalmente dos Estados Unidos, sobre o tema. Mas imaginem ampliar isso para todo o resto, ampliar para todas as outras áreas e de todos os países seria importantíssimo. Não, para estudar, para aprofundar, para ver todos os ângulos possíveis do tema. Excelente, MT, saudações, diz a tia. Então seria uma confirmação de vida de teste, se não de nós mesmos. Não, ou seja, cada um tem sua ideia. Não, alguns dizem que somos nós, outros que não são humanos, mas que são de outras dimensões e assim por diante, né? Ou seja, difícil saber, ou talvez todas essas realidades também. São assim, né? Ou seja,
Que exista uma não significa que a outra não exista. Então isso também seria interessante aí. O que acontece na natureza? Pois há muitas camadas e camadas e camadas de seres vivos, né, e de realidades. E quanto mais cavamos na natureza, mais encontramos essas realidades. Hoje ainda continuamos sem conhecer o oceano. Praticamente é um lugar desconhecido. Para o ser humano, e a gente vai cavando um pouquinho e descobrindo, né, esse projeto que tem o James Cameron. Aliás, o diretor de cinema, ele tem um projeto de Bom, ele gasta, mas ele gasta em coisas que são úteis para o ser humano a longo prazo. Ele tem esses submarinos, mas que são de altíssima capacidade para ir bem fundo na água. E são civis, né? Porque há outros militares com certas capacidades, mas são civis então. Cada vez que seu submarino desce às profundezas, ele diz que entre 10 e 20 espécies são descobertas a cada descida. 10 ou 20 espécies novas. 10 ou 20 espécies novas são espécies pequenininhas, que se não tivéssemos visto como uma foto, não sei o quê, então vamos dar esse nome para ela e pronto. Então há uma quantidade de informação que ainda precisamos conhecer. Impressionante. Ele é um dos personagens mais abertos ao tema. Precisamos lembrar desse filme, que ele faz justamente sobre uma espécie de entidades super inteligentes que vivem debaixo d'água, no fundo do oceano. Ele tem algo de ter alguma experiência no oceano, porque ele tem. Inclusive uma obsessão com a água, né? Como chama esse filme? Se alguém lembrar. Assisti de novo há pouco. Oceano Profundo, algo assim. Que é uma área petrolífera que tem um problema, não sei o quê. Lá eles descobrem uma espécie de central. Não quero dar spoiler, mas já dá para imaginar. A história fica muito bonita e legal. Nada a ver com os filmes típicos de alienígenas e tal. Eu imagino algo assim, sabe? Algo assim tão fora do comum. Do normal. Não aquele típico humanoide que vem e te cumprimenta, tipo, oi, tudo bem? Ou faz barulhinhos. Não, não, não. Tipo, algo que talvez saia da nossa... Ou de outro filme desses de... que são como uma espécie de entidades que chegam e não sabem se comunicar com a gente. Então tem toda uma busca de como se comunicar com o ser humano. Vocês lembram desse filme? Também tem o Abismo, se chama Abismo. Aí está, já coloquei, fui eu que coloquei, não foi estresse, foi estresse. O que está escrevendo aí é que eu não consigo escrever enquanto estou falando e tocando. E para mim não me surpreende isso dos webs, porque eu vejo isso desde que era um adolescente. E eu acho que existem todos os tipos de seres, desde parecidos com os humanos até grotescos para nós. Ou belíssimos, talvez, ou feitos de energia. Não, eu também vou, aposto nisso, José. É minha vez, concordo com você. Quer dizer, uma vez eu gostei muito de um reparo, e se eu conseguir, a gente analisa, foi mais ou menos 1 hora e meia, foi muito bom. Gostei da conversa que tive com vocês, com os ruteros daquela época na Rota Verde, na qual analisávamos uma entrevista feita com o Dalai Lama, que afinal é um líder religioso, só que ele é do budismo agora. Mas era uma entrevista em que falavam justamente sobre esse tema. E o que ele dizia é que, na concepção dele do universo e tal, existem diferentes tipos de identidades de consciência, vamos dizer assim. Para eles, tudo tem uma consciência, né? Mas ainda existem consciências. Umas muito simples e outras já mais evoluídas, né? Não necessariamente são boas ou más no conceito que nós temos de bom ou mal, mas sim de outros níveis de evolução. Por assim dizer, havia outros conceitos como a consciência. Física com consciência. Como nós que somos carne e osso, somos sólidos, mas temos consciência e nossa consciência não é sólida. Segundo isso, ela é como energia. Existe esse outro conceito de entidades que são, ou seja, que têm forma, mas têm consciência, são inteligentes e tudo, mas não são sólidas, são como energias, por assim dizer. E depois havia outro nível, não que seja mais alto ou mais baixo, insisto, não é questão de níveis, simplesmente são diferentes. E falava da consciência que é pura consciência e já não é física, nem tem forma, nem nada, né? Ou seja, é apenas uma consciência, mas está lá. Não sei, achei super interessante. Claro, obviamente aqui estou pulando muitos detalhes porque
não tenho isso preparado nem nada, mas é muito boa essa conversa, esse papo, né? Ele diz: há mais entre a terra e o céu do que sua filosofia imagina. Agora ele fala com Horácio. Saudações, como você tem estado? Perla, um grande abraço, Leonardo Carlos, um grande abraço para toda a comunidade. Miguel Francisco Arce, muito bom. Pessoal, vamos para outros assuntos. Daqui a pouco voltamos com atualizações do que está acontecendo no mundo, mas queria fazer essa pausa e, obviamente, enquanto surgir informação interessante, vamos analisar, divulgar e conversar com todos vocês, certo? Evidentemente, temos que passar para outros assuntos. Coisas sérias ocorrem na Rússia devido à proximidade do 9 de maio. Uma forte tempestade de inverno também se aproxima dos Estados Unidos. Na verdade, já está acontecendo agora em várias partes e alertam para o México sobre uma ciclogênese que também vai trazer fortes chuvas para o México. Então, vários assuntos que vamos abordar durante o dia mais tarde. Daqui a pouco vai aparecer o link para vocês. Siga a gente no Telegram, lá você recebe o aviso, certo? Ative o sininho onde se inscrever para ver todos os vídeos. Nos vemos em breve. Obrigado pelos comentários. Conversamos mais tarde. Até logo.